26º domingo do tempo comum, reflexões do domingo 26/9/2021. Tema: Deus age onde quer. Primeira leitura dos livros dos Números, capítulo 11, versículo de 25 a 29. Naqueles dias o Senhor desceu numa nuvem e falou com Moisés. Tirou uma parte do espírito que estava nele e fê-lo pousar sobre 70 anciãos do povo. Logo que o espírito pousou sobre eles, começaram a profetizar, mas não continuaram a fazê-lo. Tinha ficado no acampamento 2 homens, um deles chamava-se Eldade e outro Medade. O espírito pousou sobre eles e começaram a profetizar no acampamento. Um jovem correu a dizer a Moisés: Eldade e Meldade estão a profetizar no acampamento. Então Moisés, filho de Num, que estava no serviço de Moisés desde a juventude, tomou a palavra e disse: Moisés, meu senhor, proíbe-os. Moisés, porém, respondeu a Josué: Estás com ciúmes por causa de mim? Quem dera que todo o povo do Senhor fosse profeta e que o Senhor infundisse o seu espírito sobre eles. Irmãos e irmãs, Moisés, cansado, desiludido, queixou-se ao Senhor de não conseguir aguentar o fardo da condução deste povo rebelde. E Deus propõe a Moisés que escolha 70 anciãos. Ungidos pelo Espírito de Deus, vão ajudar Moisés na tarefa de conduzir o povo pelo deserto. Os anciãos, como instituição, passam a fazer parte do universo político, social e religioso de Israel. Passam também a formar uma espécie de conselho que presidia uma comunidade. A presença do Espírito de Deus nos anciãos manifesta-se na capacidade de profetizar. Eldade e Meldade, 2 anciãos que estavam na lista dos 70, mas não estavam presentes no acampamento, também começam a profetizar. Josué acredita que se trata de um abuso intolerável, que põe em causa as competências da hierarquia estabelecida e propõe a Moisés que lhes proíba. Moisés responde e revela o caminho que a comunidade deve fazer. A comunidade não pode ser conduzida por ciúmes. A comunidade precisa de profetas e precisa de homens consagrados que possam manifestar a força do Espírito de Deus. Somos o povo do Espírito Santo. Não é Moisés que infunde sobre eles o Espírito de Deus. O Espírito de Deus é dado àqueles que abrem o coração aos dons de Deus e que aceitam comprometer-se com Jesus e com seu projeto de amor e de salvação. Na segunda leitura da carta de Tiago, capítulo 5, versículo de 1 a 6, está escrito: Agora, pois, vós, ó ricos, chorais e lamentai-vos por causa das desgraças que vão cair sobre vós. As vossas riquezas estão apodrecidas e as vossas vestes estão carcomidas pela traça. O vosso ouro e a vossa prata enferrujaram-se, e a sua ferrugem vai dar testemunho contra vós e devorar a vossa carne como fogo. Acumulaste tesouros no fim dos tempos, privaste do salário os trabalhadores que ceifaram as vossas terras. O seu salário clama a Deus, e os brados dos ceifeiros chegaram ao ouvido do Senhor do Universo. Levastes na terra uma vida regalada e libertina. Cevaste os vossos corações para o dia da matança. Condenastes e matastes o justo, e ele não vos resiste. Irmãos e irmãs, a leitura nos traz 2 grandes questionamentos. Primeiro, devemos evitar as atitudes negativas de falar mal dos irmãos, de viver no orgulho, na autossuficiência face a Deus, viver para os bens materiais e praticar injustiças contra os pobres
Isso não deve fazer parte da vida do cristão. Segundo, nós devemos assumir as atitudes positivas, paciência, perseverança e firmeza no falar, oração e preocupação em conduzir ao bem o irmão que estava afastado do caminho. Essa leitura é um grito de alerta para toda a comunidade, ou seja, devemos cuidar para não sermos tomados pelo espírito de negação do amor e da misericórdia de Deus, pois recebemos a missão de ajudar a quebrar as cadeias das desigualdades. Não podemos fugir de uma grande realidade. Será que o acúmulo de bens, o poder que destrói vida e direito dos que na vida nada possui, servirá de alguma coisa no juízo final? A leitura de hoje nos alerta para termos mais cuidados, pois tanto o ouro quanto a prata enferrujam-se. Revela ainda que o salário dos pobres que foram negado a eles clamam a Deus. Nada podemos desviar dos irmãos, pois serão usados como testemunhas contra quem age dessa forma no dia do juízo. A nossa missão é de gerar o bem, de gerar a paz, de gerar a comunhão. O Evangelho de Marcos, o capítulo 9, versículo de 38 a 43, versículo de 45 a 47 e o versículo 48. Está escrito: Naquele tempo, João disse a Jesus: Mestre, nós vimos um homem a expulsar demônios em teu nome e procuramos impedi-lo, porque ele não estava conosco. Jesus então respondeu: Não o proibais, porque ninguém pode fazer um milagre em meu nome e depois dizer mal de mim. Quem não é contra nós é por nós. Quem vos der a beber um copo de água por ser de Cristo, em verdade vos digo que não perderá a sua recompensa. Se alguém escandalizar algum destes pequeninos que creem em mim, melhor seria para ele que lhe atassem ao pescoço umas dessas mós movidas por um jumento e o lançasse ao mar. Se a tua mão é para ti a ocasião de escândalo, corta-a, porque é melhor entrar mutilado na vida do que ter as duas mãos e ir para a geena, o fogo eterno. E se o teu pé é para ti ocasião de escândalo, corta-o, porque é melhor entrar coxo na vida do que ter os dois pés e ser lançado na geena. Se um dos teus olhos é para ti ocasião de escândalo, deita-o fora, porque é melhor entrar no reino de Deus com um dos olhos do que ter dois e ser lançado na geena, onde o verme não morre e o fogo não se apaga. Irmãos e irmãs, os discípulos queriam impedir a pregação de quem não pertencia ao seu grupo. E Jesus revela que ninguém pode proibir a manifestação do Espírito na vida dos irmãos. O que mais vemos hoje em dia são pessoas dentro das igrejas querendo controlar quem pode falar em nome de Deus. Muitos padres e muitos pastores querem ser donos e querem controlar as manifestações de Deus. Muitos irmãos dentro de nossas igrejas são impedidos de anunciar as grandezas do amor e do poder de Deus, porque alguns que se sentem donos da revelação controlam e classificam quem tem dons e quem não tem dons, quem pode e quem não pode anunciar. Não podemos esquecer que ninguém é dono da ação de Deus, que ninguém pode controlar a forma da ação do Espírito Santo. Deus não precisa de senhores, Deus precisa e quer servos, quer pessoas consagradas, quer pessoas que assumam a cruz do dia a dia, quer pessoas que se tornem comunhão, quer pessoas que sejam lugar da revelação do amor e do perdão. As nossas igrejas precisam se tornar uma comunidade aberta, acolhedora,
tolerante, capaz de aceitar como sinais de Deus os gestos libertadores que acontecem nas pessoas, nas famílias. No Evangelho, os discípulos estavam preocupados com quem seria o maior e quem iria herdar os postos mais importantes no reino. Eles, os discípulos, estavam preocupados com o poder político, social e religioso. Eles queriam ter o controle das ações humanas, o controle do poder religioso. Queria ser os senhores exclusivos do bem e do mal. Irmãos, nós precisamos lembrar sempre que não somos uma seita arrogante, fechada, intolerante e fanática, que se acha dona exclusiva de Deus e de suas propostas. A nossa missão é acolher os que estão ou que foram afastados do convívio com os irmãos e com Deus. A nossa missão é estar sempre atentos e vigilantes, procurando sempre dar vida e fortalecer a vida da comunidade nas práticas que levam a Deus. Não podemos dar força ao egoísmo, ao comodismo e ao orgulho. Não podemos nos tornar servos do escândalo, do querer aparecer. O que precisa aparecer é a revelação do poder de Deus que nos resgata e salva. Que a graça, o amor e o poder de Deus esteja com todos. Amém.